bem-vindos a mais um dia de estudo mensal da palavra, promovido pela Renovação Carismática da Diocese de Afogados da Engazira. Peçamos a presença do Espírito Santo no meio de nós, para que as poucas palavras que aqui sejam ditas, elas sejam absorvidas e que leve a unção da graça de Deus por onde elas chegarem. Digamos todos juntos: vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E hoje, meus irmãos, eu quero que você pegue a palavra em Atos 9 e vamos ler e refletir o versículo 15. Atos 9, 15, que diz o seguinte: Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, esse versículo 15, ele é tirado do texto bíblico onde nós meditamos e onde está lá escrito o batismo de Saulo por Ananias. O batismo no Espírito Santo, o momento em que Deus envia Ananias a Saulo, para daí ele se converter, a ver aquela conversão linda, onde as escamas dos seus olhos caem, e ele passa de perseguidor do povo cristão a ser perseguido a partir dali, porque ele passa naquele momento por uma grande transformação, onde ele vive ardentemente e prega vivificamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ele prega o cristianismo de uma forma extraordinária. E como nós sabemos quantas e quantas cartas ele escreveu, e mesmo na prisão ele continuou evangelizando de maneira muito forte, uma presença viva do Espírito Santo nas cartas de Paulo. São cartas quando nós vemos que elas são super atuais. Tem um recado, tem uma mensagem para a minha comunidade, para a sua comunidade, tem uma mensagem para a minha vida, para a sua vida. Então, nesse momento, esse versículo que é lido é justamente quando o Senhor envia Ananias a Saulo. E hoje, e esse mês, o tema, meus irmãos, é a missão. É a nossa missão. É a missionariedade. Algo que alguns filhos, eles pegam essa missão com amor, com prazer. E muitos de nós vamos nos arriscando ali, carregando fardo, se arrastando, sabe? Por medo talvez de desistir, porque ou não se abriu para receber verdadeiramente e entender que a palavra diz que uma pessoa só diz que Cristo é o Senhor se for pela ação do Espírito Santo sobre ela. Então nós temos que nos abrir verdadeiramente para que o Espírito Santo haja, através do nosso falar e através do nosso agir. Hoje eu já não falo nem só para os pregadores, nós pregadores da Renovação Carismática. Eu falo para nós servos, para nós que somos leigos, para nós que atuamos na catequese, para os que atuam em grupos de casais, para os que atuam em pastorais, para os que atuam ali são missionários da Mãe Rainha, para todos, de uma forma geral, nós precisamos abraçar a missão. E a missão de Cristo é clara. Cristo veio para nos salvar e passou por todo o processo de crucificação, de vida popular, tudo isso, mas deixando bem claro
que Ele ia e que enviaria um Espírito para nos encher de coragem, o advogado para estar do nosso lado. Então a missão continua e depende de mim e de você. A missão de Cristo ainda é hoje, a igreja somos nós. E essa missão continua sendo árdua e difícil. E cada um carrega o peso da sua cruz, que é um peso de nossas cruzes hoje, na nossa comunidade. Muitos somos perseguidos também. Somos tidos como barata de igreja, como beatos, como pessoas que estão assim além. Nós somos chamados de alienados muitas vezes. Mas a missão continua, nós queremos ser exemplo, nós queremos dar continuidade a essa missão que vem desde Cristo na nossa igreja. E essa missão, ela é árdua quando a gente vê o irmão falando mal e você precisa defender a sua igreja católica, apostólica com amor. E para você defender, você tem a missão de entender pelo menos um pouco do magistério da igreja, para poder você defender aquilo que é seu. Você conhece, um exemplo, você conhece o seu de sua casa, seus filhos, seu marido. Se alguém estiver falando mal dele lá fora, você tem como defender, porque você conhece na intimidade. Mesmo assim somos nós na nossa missão, na nossa igreja, na nossa comunidade. Nós precisamos conhecer o Cristo, nós precisamos conhecer a nossa igreja para poder nós seguirmos adiante e sermos enviados. Assim como essas palavras, elas são para mim e para você. Essa palavra é um envio à missão. Aqui essa palavra é direcionada a Ananias para que ele vá e ele vai encontrar Saulo. E através da conversão ele muda completamente, uma mudança de dentro para fora, e ele se transforma em Paulo, que escreve grandes cartas e que converte multidões. Ele diz a você, meu irmão, ele diz a mim, vai, porque este homem, esta mulher que está ouvindo, é para mim um instrumento escolhido. Esse versículo é para mim e para você. Nós somos instrumentos escolhidos por Deus. Instrumentos escolhidos que levará o meu nome, o nome de Cristo, diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Nós temos essa missão de levar o nome do nosso Cristo verdadeiro diante de muitas comunidades, populações. Às vezes a gente se pergunta, e a gente vive um mundo aqui voltado, eu falo só no grupo de oração nesse momento, a gente vive um mundo achando que todo mundo ali já conhece a palavra, já vivenciou seminário de vida, já sabe o que é dom de línguas, já sabe o que é dom de profecia. Mas não, meus irmãos, a missão é muito árdua, tem muita gente que precisa conhecer algo mais, conhecer os carismas, conhecer, eu falo para outras categorias, outras pastorais dentro da nossa igreja católica, conhecer a dificuldade que é ser um servo voluntário, que agora é chamado de ministério da catequese. O Papa instituiu a catequese como um ministério. Olha que graça! E ser um voluntário para cumprir semanalmente ali sua missão, com pessoas que vêm, jovens e crianças que vêm de outras famílias, que não têm um conhecimento básico, muitas vezes vêm ali totalmente com os olhos cheios de escamas. E você, eu e você, nós somos as pessoas que somos enviados a batizar, a enviar, a clamar pelo batismo do Espírito Santo, para que as escamas dos olhos das pessoas, dos jovens, das crianças, caiam e eles consigam ver Cristo como verdadeiramente Ele é. Meus irmãos, essa missão é linda. Esse mês traz uma palavra, cada dia uma palavra melhor que a outra, para que nós possamos meditá-las. E eu peço a Deus que neste momento Ele possa abrir os nossos olhos, nos encher de coragem, para que no trabalho que você exercer dentro da igreja, por menor ou maior que seja, abrace a causa, porque é ali onde Deus está te chamando de instrumento e que levará a palavra dele para muitas e muitas pessoas. É através das nossas atitudes, do nosso serviço, que o evangelho é pregado. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida de cada um que se disponibiliza a tirar alguns minutos para fazer esse breve momento de reflexão, de leitura, de escuta. Que o Senhor possa nos ungir, para que nós possamos ser como Paulo, grandes profetas, grandes discípulos dentro da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Eu peço para selar esse momento, que Maria Santíssima possa vir com as mãos cheias de graça, que é nas mãos dela que a graça está,
ela que é portadora da graça, possa nos vir dar esse preenchimento. Se hoje é um dia que você está um pouco atormentado, cansado, ali sem parar muito, que ela venha com aquele silêncio de Maria, aquela calma, dar essa clareza, essa intercessão para que a gente abrace a nossa missão e siga com fé. Amém? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas